E nós cremos nisto. Sabemos que a tua palavra está acima do teu trono. E sabemos que nada é feito em nós ou por nós sem a tua palavra. Sabemos que a tua palavra tem que descer nos nossos corações e tem que encontrar um terreno fértil que produza frutos para a tua glória. Sabemos que ela é viva e eficaz e ela faz divisão dentro de nós, dividindo a nossa alma e o nosso espírito, mostrando as intenções verdadeiras do nosso coração. Sabemos que ela é água que nos limpa, sabemos que ela molda-nos por dentro, sabemos que ela é um instrumento de guerra na mão do Espírito Santo de Deus. Por isso amamos a sua palavra e queremos ela toda elaborada, construída em nós, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo de número 1. Hebreus capítulo 6, versículo de número 1. Você sabe que existem vários tipos de óticas, de conclusões e de visão, não é mesmo? Você vê na Escritura pessoas que tiveram uma visão de uma maneira e essa visão estava totalmente contrária à visão de Deus. Como você enxerga uma pessoa aprovada aos olhos de Deus? Nós sabemos o que é ser aprovado aos olhos humanos, não é mesmo? De acordo com os padrões de cada um, as pessoas aprovam o semelhante. Mas e Deus? Como é que Deus aprova o ser humano? Quais são as características das pessoas que são aprovadas por Deus? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e da fé em Deus. Pode assentar-se. Queria que você lesse esse versículo novamente, explicando ele para você mesmo. Explica esse versículo para você. Leia ele e explica ele para você. Explica esse versículo para você. Ele diz assim: deixando os rudimentos, ou seja, não é para que nós abandonemos, mas para que nós possamos ter os rudimentos de Cristo e assim podermos subir. Vamos prosseguindo, ou seja, vamos crescendo para alcançar o que, diz o texto? A perfeição. Jamais lançando de novo fundamentos. Fundamentos que são básicos da nossa vida cristã. Fundamentos da doutrina que temos aprendido. Nunca nada pode mudar os nossos fundamentos. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Jó. Eu quero falar sobre os rudimentos que Jó estabeleceu para ser um crente aprovado. Alguém que cria em Deus e que foi aprovado. O texto inicia-se falando sobre uma visita de Satanás à presença de Deus. Então Deus olha para o diabo e diz assim: vistes meu servo Jó? Não há. Então Deus dá testemunho de Jó. Não há ninguém na terra. Você sabe que Satanás conseguiu, por meio de Adão e Eva, mostrar a Deus a falha e o interesse do ser humano. Satanás conseguiu, por meio da queda de Adão e Eva, dizer para Deus: olha, eles não te amam como deveriam. Então ele tenta isso novamente com Jó. Jó era um homem que ele tinha uma integridade absoluta, ele tinha um temor absoluto, ele tinha um amor por Deus, uma dedicação por Deus que era admirável. A ponto de Deus dar o testemunho dele. O Senhor diz assim, olha, no versículo de número 7, Jó capítulo 1, versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondendo ao Senhor disse: de rodear a terra e passear por ela. Deus já sabia aquilo que havia nos olhos e na intenção de Satanás. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. O Senhor dá a ele o destaque dentre todas as pessoas e seres humanos que haviam na terra. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ou seja, inteligente, sábio. Então Satanás responde: é em vão que ele é assim? É em vão?
O Senhor não tem o abençoado de todas as formas, meios e categorias? O Senhor não o cercou de uma sebe, não permitindo que eu toque? Ele está totalmente cercado e totalmente guardado. Ele tem uma ótima vida. Sabe por que ele é temente? Sabe por que ele te serve? Sabe por que ele se desvia do mal? Para não perder aquilo que ele tem. Não é por ti, é por conta da vida que ele tem. Ele tem uma boa vida, então é óbvio que ele vai continuar sendo assim. Agora, tira aquilo que ele tem, ele vai pecar contra ti, ele vai te abandonar. Então, ele lança um desafio. Mas, versículo 11, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então, disse o Senhor, vai e retira tudo o que é dele. Então, vieram 4 mensageiros, olha, cada um trazendo uma notícia pior. E o último mensageiro, o quarto, disse, seus filhos estavam todos fazendo uma refeição na casa do primogênito, então, de repente, a casa caiu sobre eles e só eu sobrevivi para trazer-lhe a notícia. Jó, do dia para a noite, ele perde tudo o que tinha. Ele perde todos os seus camelos, vacas, ovelhas, servos e seus filhos. Só fica ele e a sua esposa. Naquele momento, Jó precisava de um rudimento que eu e você precisamos para viver a nossa vida. O primeiro rudimento que Jó manifesta é uma compreensão que muitos de nós somos levados a perder. Ele responde para si mesmo, no capítulo 1, versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Ele faz todo o cerimonial de humilhação que o judeu faz. Ele se despe, ele se joga poeira sobre si, ele raspa a sua cabeça, toda a humilhação de um judeu. E ele prostra-se no chão e adora. E a adoração dele se baseia em um primeiro rudimento. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Porque dele, termina o versículo. Esse é o primeiro rudimento que o cristão deveria ter estabelecido na sua vida cristã, na sua conversão. Ele deveria entender isso desde o princípio, que a partir do momento que Jesus o encontra, a vida não mais pertence a ele. A família não é dele. Tudo que ele vai usufruir nesta terra não lhe pertence. Mas Satanás, de uma maneira muito camuflada e sutil, vai trazendo ao ser humano uma maldição, vai trazendo ao ser humano uma necessidade de posse. Então o ser humano ele vem para Jesus Cristo totalmente falido, destruído. Então o Senhor Jesus começa uma obra de transformação por meio do seu poder, por meio da sua mão. E então o crente começa a ser dono, ele começa a possuir de uma maneira muito sutil, camuflada e às vezes até mesmo inconsciente. Ele começa a possuir o cônjuge, os filhos, os bens, a casa, a família e a vida. E ele se sente dono. E ele falha no primeiro rudimento dos aprovados. O primeiro rudimento que vai ser testado na sua aprovação é: realmente tudo que você tem é de Deus? Realmente as canções que você canta são verídicas? Realmente as orações que você faz, elas são verdadeiras? Você tem consciência que tudo é de Deus? É a primeira base. Você se lembra quando você foi provado? Você se lembra quando você perdeu algo? Qual foi o primeiro sentimento que vem? A ofensa.
Você fica ofendido, como se alguém tivesse te roubado alguma coisa. Como se alguém tivesse te logrado, tirado algo de você. Quando você sofre algum tipo de ameaça, por alguma suposta perda, qual é a primeira sensação que vem? O medo e a insegurança de perder. Perder o quê? O que vamos perder se não somos donos de nada? Se somos rudimentados dentro dessa base, que não temos nada e não somos donos de nada, não sentiríamos a sensação de perda, não sentiríamos a sensação de insegurança, de medo, porque não somos donos de nada. Dá para você entender que às vezes falhamos no primeiro rudimento, já logo no primeiro somos reprovados? Nos sentimos ameaçados, amedrontados, inseguros, como se estivesse perdendo alguma coisa. Mas nenhum de nós somos donos de nada, e Jó sabia disso. Jó disse assim no versículo de número 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Eu vim nu, nasci nu, vim do pó, nu, e nu vou voltar para a terra. Não vou entrar no céu nem com as minhas vestes. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estabelece o louvor, o bendizer a Deus acima do que ele sentia. O primeiro rudimento, quando entendemos que Deus é proprietário e Senhor de tudo, nós vamos bendizer, nós vamos falar de Deus, o bem de Deus, acima do que sentimos. Esse é o primeiro rudimento. Eu gostaria que você agora rapidamente lembrasse quando você foi provado, quando você perdeu algo, quando você foi ameaçado. Qual foi a sua reação? Nós precisamos nos nortear e nos conhecer por meio da palavra, porque só assim o Espírito Santo vai realizar a obra. Você ficou triste, furioso, chateado, magoado, você ficou um tanto revoltado, inseguro, amedrontado. De onde vem a insegurança, se não do medo de perder? De onde vem o medo, se não do medo de estar, de não ter? Esse é o primeiro rudimento. Deus é dono de tudo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele dá e Ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Será que nós somos crentes que temos esse rudimento? Você já parou para pensar? Será que eu sou um crente que eu tenho esse rudimento? Eu tenho o rudimento da compreensão que tudo é de Deus e nada é meu. Segundo rudimento de Jó, ele só tinha ele e a esposa dele, e ele estava ali com a esposa, e de repente Satanás comparece de novo. Então Deus diz, viste meu servo Jó? Em tudo que fizestes contra ele, ele não falou mal. Aí Satanás diz, a grande tacada. Senhor, ele está saudável, poderá construir com a sua bênção tudo novamente, está cheio de esperança, tem inúmeras promessas. Toca no homem, na saúde do homem, pele por pele, tudo que o homem tem ele dará. Tira a saúde dele. Tira a saúde dele, Senhor. Tira a saúde dele. Coloca enfermidades nele para ver se ele não te amaldiçoa. Satanás, é assim que você pensa? Penso. Até Satanás diz para Deus um ditado cananita, né? Pele por pele, tudo que o homem tem, dará. E o Senhor disse assim a Jó, então vai lá. Pode. Só que não tira a vida dele. A Bíblia diz que Jó purgava em vida. Os ossos dele estavam apodrecendo. Ele não dormia, ele tinha pesadelos. Em alguns capítulos ele fala que ele levantava assombrado. Ele não tinha posição para deitar, porque aquilo era pústula, que aquilo vazava, não tinha o quê? Onde pôr a mão, aquilo cheirava mal, não tinha como pôr uma bandagem, não tinha como nada, ele fedia.
ele cheirava mal. Ele mesmo dizia, até o hálito dele cheirava mal, ele estava apodrecendo. E a Bíblia diz assim, que a mulher dele olha para ele e chega a uma conclusão. Para você só falta morrer, não tem mais nada que se faça para você. Nós perdemos os nossos filhos, perdemos todos os nossos servos, perdemos todos os nossos bens, e você é uma pessoa que está apodrecendo em vida. E a mulher dele, que deveria ser a apoiadora, a adjuntora, a companheira, aquela que tivesse a mesma dimensão espiritual dele, Jó encontra nela uma inimizade que não deveria encontrar. E naquele momento ela olha para ele e diz assim, no capítulo 2, versículo de número 9, ainda retens a tua sinceridade? Você ainda continua fiel, você ainda continua bendizendo a Deus, você ainda continua falando de Deus. Sabe o que você tem que fazer? Sabe? Amaldiçoa Deus. Se amaldiçoar ele, você vai morrer. Amaldiçoa Deus e morre. Termina logo com isso, com esse sofrimento. O sofrimento está muito ruim para você. Esse foi o conselho dela. Ela disse assim para ele assim, amaldiçoa Deus e morre, é só o que está faltando para você. Ela olha para ele, que conselho, né? Que conselho. Você sabia que o segundo rudimento do crente, que o aprovado tem que ter, ninguém consegue tirar dele, nem a pessoa mais amada, nem a mais próxima. Qual é o segundo rudimento? O segundo rudimento é a compreensão sobre o bem e o mal. Qual é a compreensão que você tem do mal? Por exemplo, quando em Hebreus 12 diz assim, que nós temos que ser repreendidos e castigados por Deus, e aí nós vamos sentir tristeza e abatimento. Qual é a minha compreensão sobre o mal e a sua compreensão sobre o mal? O mal de Deus. O mal que Deus permite que eu passe é para o mal externo e corpóreo, mas é para o bem da minha alma. Muitas vezes Deus permite o mal fora e no corpo para o bem da minha alma. Por quê? Porque a visão de Deus é contrária à minha. O que é o bem para mim e para você? É comer bem, é viver bem, é estar contente, a família redondinha, tudo certinho, a medida certa diária, a prosperidade, isso é o bem. E o bem aos olhos de Deus? O bem aos olhos de Deus é a santidade, é ser uma nova criatura, é trazer a imagem de Jesus Cristo, é alcançar, como você leu inicialmente, a perfeição. E muitas vezes, a palavra de Deus, ela não consegue chegar onde tem que chegar. A palavra de Deus, ela não consegue ir aonde ela tem que ir. Entrar, dividir, separar, edificar, trazer discernimento. Então é necessário que o ser humano passe por situações adversas, para quê? Para que, perdendo o conforto, ele possa abrir os olhos e dizer, espera aí, a vida é mais do que isso. É necessário que existam situações que te coloquem em insegurança, dores, medo, incerteza, para que você perceba que você é uma alma, e que a sua alma é eterna, e que isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é passageiro. Então Deus vai usar alguns meios. Então o segundo rudimento do cristão é você misturar um coração grato com um coração obediente. Sabe o que ele responde para a mulher dele? Porém, ele disse no versículo 10, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Quando eu vivia, o Eclesiastes diz assim, uma coisa muito interessante, no capítulo 8, no dia da adversidade, considera, porque foram muitos dias bons que você teve. Uma coisa muito interessante isso. Quando ele estava recebendo as boas coisas, estava tudo bem. Agora que ele estava recebendo o mal, estava para ele tudo bem também. Por quê?
Porque Jó sabia que Deus tinha um objetivo e Deus tinha um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai fazer com que eu sofra e você sofra por nada. Deus não vai permitir uma situação adversa, um desafio, uma situação inoportuna por nada. Tudo que Deus faz tem um propósito: o meu crescimento, o seu crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa saída da deixada dos rudimentos e prosseguirmos à perfeição. Este é o objetivo de Deus, o nosso amadurecimento. E aí nós temos que ter o quê? Uma comunhão com o mesmo propósito de Deus, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então as adversidades que vêm até a sua vida é porque Deus não estava contente com o jeito que você vivia, com a maneira que você vivia. Então as adversidades são permitidas, as provações são permitidas. É óbvio que eu não estou falando de pecado nem de consequência de pecado. Eu estou falando de provações. Qual o objetivo da provação? Fazer você sair de onde está e chegar até Deus. Esse é o objetivo da provação. O objetivo da tentação: tirar você da presença de Deus e afastar-te mais. Então existem diferenças assim, que polos totalmente extremos. Ele diz assim: eu vou receber o bem de Deus e não vou receber o mal. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa grata? Você mede a sua gratidão não quando você está bem, mas quando você está mal. Nenhuma pessoa vivendo bem pode medir a gratidão. Nenhuma. Quando você está bem, não dá para medir a sua gratidão. A sua gratidão é medida quando você passa por situações difíceis e de perdas. O que a gratidão faz? Ela aplaca o seu emocional. Ela diminui os seus sentimentos. Você não consegue ter revolta, você não consegue ter indignação, você não consegue estar inseguro, você não consegue ter medo. O medo pode vir, a insegurança pode vir, e a gratidão aplaca. Por quê? Porque o domínio do Senhor está acima de tudo. Só tem um trono. A gratidão é ter o trono de Deus acima dos seus bens, acima do seu conforto. Então, todos nós dizemos que somos gratos. Se você perguntar para todo crente diz que é grato. Todo crente diz que é grato. Tira dele o conforto, tira dele a saúde, tira dele as boas coisas. É aí que ele vai realmente afirmar a sua gratidão. Segundo rudimento dos aprovados. Primeiro, qual é? Deus é dono de tudo. Segundo, gratidão. Terceiro, vá comigo em Jó capítulo 9. Jó capítulo 9, versículo de número 1. Terceiro rudimento do crente: ninguém é justo, nenhum de nós somos corretos e certos. Deus está sempre certo. Deus é o dono da verdade. Esse rudimento tem que existir na minha vida e na sua vida. Ele é o dono da razão, ele é o dono da verdade. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, então Jó respondeu dizendo, ele responde aqui a Bildade, ele diz o seguinte: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Ou seja, como que você vai dizer para o Senhor, foi sem querer querendo? Me desculpa, Senhor, mas é porque eu não quis. Aconteceu assim, inesperadamente. Como nós podemos nos justificar diante de Deus, dizendo, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe? Você sabia que os crentes fazem muito isso? Os crentes sempre jogam a culpa em alguém. Eu não sou tão espiritual por causa da minha igreja, eu não sou tão espiritual por causa do meu cônjuge, eu não sou tão espiritual por causa da minha constituição. Jesus acabou com tudo isso. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu oportunidade igual, sem acepção a todos. Todos nós podemos galgar, percorrer e buscar uma vida à altura que o Evangelho determina. Não tem mais essa situação. Meu pai, minha mãe, meu passado, meu infortúnio. Acabou.
Não tem como justificar-se diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não cresci, eu não amadureci, eu não consigo ter a fé que eu precisaria, porque não tem como. Não tem como. Não tem como nenhum de nós chegarmos para Deus e dizermos: Senhor, eu não sou tão santo como o Senhor quer que eu seja, porque deixa eu procurar uma resposta. Esse é o terceiro rudimento do crente. Ele continua dizendo assim: se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ou seja, o que eu posso dizer para Deus? Por exemplo, o que você pode dizer para Deus quando o Senhor pergunta para você: por que você pecou? Você vai dizer o quê? O que você vai dizer? Quando o Senhor pergunta: por que você ainda tem essa imaturidade? Quando o Senhor te questiona dizendo: o porquê você ainda está nesse nível? O que você responde? O que eu respondo? Diz, vamos lá, vamos buscar uma resposta. Jó disse assim: nem se nós tivéssemos 1000 respostas, nenhuma delas seria plausível para responder para o Senhor. Quando o Senhor te responde: por que você quis o mal? Por que você desviou-se? Por que você quis aquilo? Por que você disse aquilo? Por que você sentiu isso? O que nós vamos responder para o Senhor? Quando Ele disser para nós: por que você naquela situação, você vai dizer o quê? Estava doendo muito? Você vai dizer: eu estava com muito medo, com muita insegurança? Você vai dizer: é porque eu não encontrei apoio? O que eu posso dizer? O que você pode dizer? O terceiro rudimento do crente é nós termos humildade suficiente para entendermos que não há nada correto em nós, que não há justiça em nós, que não há nada de bom em nós. Esse é o terceiro rudimento. Satanás vai fazer de tudo para você acreditar que você é bom, para você acreditar que você é correto, para você acreditar que você é uma pessoa admirável. Por quê? Porque no momento que Satanás conseguir fazer você acreditar que a sua humanidade é boa, você perde a bondade de Deus. É Deus quem constrói em cada um de nós cada situação favorável. As nossas justiças são como trapos de imundície. E existem muitos crentes respaldados em suas características. Não é o Espírito Santo, é a minha bondade. Não é o Espírito Santo, é o meu senso de justiça. Eu sou uma pessoa correta. Não é o Espírito Santo, é a minha honra. Não é o Espírito Santo, é o meu caráter. Então eu não preciso de Jesus Cristo. Então eu vou ser salvo pelo meu caráter, pela minha personalidade, pela minha honra, pelas minhas características. Não existe ninguém que fique de pé diante de Deus e que possa dizer: isso aqui é bom em mim, se isso não foi de Deus e Deus quem enviou. Não há, nem eu e nem você e nenhum ser humano nascido na face dessa terra. Ninguém. Esse é o terceiro rudimento. Não há. Se alguém se baseia na própria justiça, na própria honra, no próprio caráter, na própria cartilha, na própria regra pessoal, está condenado. É em Cristo. Nos escondemos em Cristo e estamos em Cristo. E quando Deus olha para mim e para você, a única forma dele nos aprovar é porque nós estamos vermelhos. Você pode dizer glória a Deus? Estamos vermelhos. Carmesim é o sangue de Cristo que está em nós. E tudo de bom que existe em você tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. E Jó entende isso. E ele diz assim: ele é sábio, versículo 4, de coração, e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz? Quem fecha o coração para Deus e tem paz? Quarto rudimento, quero que você vá comigo em Jó, capítulo 23, versículo de número 13. Primeiro rudimento, Deus é dono de tudo. Segundo rudimento, gratidão absoluta acima de tudo. Terceiro rudimento, humildade. Quarto rudimento, Deus é soberano. Repita que Deus é soberano.
Isso é apenas uma consciência prévia que existe em você, ou é um rudimento que Deus é soberano? Quando Deus te disse não, Deus já disse não? Quem Deus disse não aqui já? Levanta a mão. É muito fácil receber o sim de Deus, porque é o sim que nós esperamos, não é mesmo? Mas e quando Deus disse não? Você ficou um pouco... Você sabe quando é que você percebe um crente ofendido? Você percebe um crente quando Deus disse alguns sims para ele? Ele tem uma fé, né? Assim, uma volúpia. Nossa, quando ele canta uma canção igual essa, Deus de milagre, Deus de promessa, e parece que vai voar, né? É o sim de Deus. Deus disse sim para ele. Oh, aleluia, ele tem promessa, esperança, sonho. E se ele vê um irmão desanimado perto dele, oh, irmão, que isso, irmão, vamos crer, vamos confiar. E aí, quando Deus diz não a alguns de nós ficamos assim com uma ofensa, tipo assim, ofensa, quase ofensa, não sei se eu ofendo, se eu não ofendo. Aí ele diz assim, eu vou te servir o resto da minha vida, mas esse negócio de esperança, esse negócio de promessa, vou ficar meio assim reticente, sabe, Senhor? Aí ele escuta a palavra pregada de Lázaro ressuscitado, e ele perdeu alguém, ele diz, mas comigo não deu certo. Aí ele escuta a mensagem da mulher do fluxo de sangue, ele diz, mas já toquei, mas não adiantou. Aí ele escuta a mensagem da viúva de Eliseu, de 2 Reis 4, aumento do azeite, mas comigo não funcionou. Ele fica assim um tanto reticente, sabe? E ele canta canções meio assim, ele ora meio assim, ele escuta tudo meio assim. Ele está ofendido com o não de Deus. Não consegue mais sonhar. Não, vai falar que você já não sentiu isso. Pelo menos 1 semana, 2 semanas. Senhor, vou te servir o resto da minha vida. Mas sabe esse negócio assim de promessa, esse negócio assim de ter esperança, de ter a vida colorida, esse negócio da capa de José, Senhor. Me dá uma capa cinza mesmo, tá bom para mim, Senhor, tá bom. Vou seguir os meus dias. Aí, de repente, o Espírito Santo chega e te dá aquele chacoalhão e aquele safanão. E aí você entende que Ele é soberano. E não é porque Ele disse não é que a mão dele se encurtou. E não é porque Ele te disse não, é porque Ele é menos poderoso. E você vai ser impedido de sonhar e de ter promessas de jeito nenhum. E aí, para você sair daquela ofensa e dar um passo novamente, aí você chega no meio dos que estão ali, porque sempre estão aqueles que estão na promessa, na esperança. Aí você chega meio assim, sabe quando você meio que desaprende? Levantar a mão, acreditar, confiar. Então você fica meio assim, sem graça, e fala, como é que é mesmo, Senhor, esse negócio de esperança? Como é que é mesmo esse negócio de crer? Como é que é mesmo esse negócio de sonhar? Como é que é mesmo, Senhor, esse negócio de ter alegria? Aí você fala, fulano, me ensina de novo. Mas você não sabia? Você era dos nossos. Mas sabe o que é? Eu dei um passo atrás, eu desaprendi. E aí nós temos que aprender tudo de novo. A ter esperança, a sonhar, a crer, a confiar, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é absoluto. E que Ele disse um não, sim, Ele disse um não. Mas foi para o teu bem, foi para te ensinar coisas, para te rudimentar, para ensinar a soberania dEle. Você só vai aprender a soberania de Deus com o não de Deus. Se você só ouviu o sim de Deus até hoje, você não conhece a soberania de Deus. Você não tem esse rudimento. Você só vai ter o rudimento da soberania de Deus, confiar e descansar quando Ele te disse não. O dia que Ele te disse não, aquilo rasgou a sua alma. Nunca você sentiu uma dor tão grande. Não há dor. Satanás não consegue produzir uma dor em nós do que o não de Deus. Por quê? Porque nós não estamos recebendo algo de quem nos odeia. Nós estamos recebendo o não de quem mais nos ama. Você sabe discernir essa dor? Você sabe entender essa dor? Mistura tristeza com abatimento, com melancolia, com solidão, com desafeiçoamento. Parece que Deus não tem mais afeição por você. Parece que você não é mais preferido, não é mais predileto. É uma coisa muito estranha. Faz mal, dá enjoo, dá congestão. E você quer vomitar tudo aquilo para fora. E aí vai ser desenvolvido dentro de você a soberania de Deus.
O Espírito Santo permite que você sinta, que você esbraveja, que você rola para cá e rola para lá, e até o fim você não acredita, e até porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. De repente está o não, e você diz, Senhor, mas e aí, nem ressurreição não tem? Não, não tem ressurreição. E aí, pouco a pouco, o Espírito Santo vai te disciplinando. Então, quero dizer uma coisa para você, se Deus nunca disse não para você, você ainda não conhece a soberania de Deus. Você só vai temer a soberania de Deus e só honrar a soberania de Deus quando Ele te disser um não. A Bíblia diz assim em Jó 23, versículo 13. Mas se Ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? A vontade de Deus ela é absoluta. Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se Ele resolveu alguma coisa, o que a sua alma quiser, Ele vai fazer. O que Deus quer, Ele vai fazer. É engraçado, né? A gente se preocupa tanto com o que os outros pensam, né? E agora, o que as pessoas que me amam vão dizer? O que as que me odeiam vão dizer? Deus diz assim, não liga com isso não. Não é verdade? Primeira coisa que você pensa, meu Deus, o que as pessoas vão dizer? Não é assim? Aí Deus olha e diz, mas você vai ligar com isso aí? Eu e você e eu, é o que importa. Os outros são os outros, e sempre serão os outros, e sempre estarão em segundo plano. O que as pessoas vão dizer da minha fé, do meu testemunho? As pessoas vão dizer que não tem gente assim, esses crentes antiquadro, que diz assim, você está no pecado. Você está no pecado. Se Deus, você está no pecado. O contrário. Deus só mexe com filhos confiáveis. Você sabe por que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó? Porque Jó era confiável. Você sabe por que Deus tira um menino de 17 anos do conforto de um lar e leva para uma guerra no Egito? Porque José era confiável. Deus só mexe com quem é confiável. Deus só corrige filho. Deus não corrige bastardo. O escritor diz, porque se sois bastardos, estáis sem disciplina. A mente é tão equivocada do crente. Tão equivocada. Um dia, deixa eu contar aqui o testemunho, né? Deixa eu contar, não meu, mas de uma pessoa que está aqui. Um dia, uma moça e um rapaz se casaram e tiveram a primeira gestação e a primeira gravidez. Você já imaginou? Quem tem o primeiro filho, que emoção que é? Tão esperado, tão amado. E este casal na espera, e o quarto pronto, e a decisão do nome do menino, e vai o chá de bebê, e o menino nasce. E troca-se o nome do menino para Matias. E Deus não quer o Matias na terra, Natália e o Julinho. Deus não quer o Matias na terra. E nós orando, e Deus recolhe o Matias. Deus quis, Ele está com o Senhor. Os nãos de Deus não têm que ser compreendidos por nós. Não tem que ser aceitos, eu não tenho que aceitar nada. Porque eu só me submeto. Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer. E não pode existir em nenhum de nós indignação e rebelião. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o quarto rudimento, a soberania de Deus. Quinto rudimento, Jó capítulo 31. Jó dá um testemunho da própria vida, versículo de número 24. Esse rudimento é um rudimento que os abençoados, eles também, as pessoas que têm pouco, também cometem. Você sabe o que é idolatria? Sabe? E você sabe que a idolatria é algo que Deus odeia? E a idolatria não é só ter uma imagem de barro, de
pedra, de bronze, de prata, de ouro. A idolatria também pode ser um carro, a idolatria pode ser uma casa, a idolatria pode ser um filho, a idolatria pode ser um casamento. Tudo que você coloca acima de Deus, onde você gosta mais, onde você considera mais, onde você dá mais o teu tempo, onde você se compromete mais, é uma idolatria. Aí os crentes dizem assim, mas eu não ponho nada acima de Deus. Então vamos transferir para bem miúdo. Vamos lá. Tudo que você se dedica mais do que a sua vida espiritual, tudo que você se envolve mais que a sua vida espiritual, tudo que você valoriza mais do que a sua alma é idolatria. Seja família, seja trabalho, seja a vida, seja pessoas, sejam amigos, seja religião. O que for, é idolatria. E você sabe qual o relato de Jó? Ele diz assim, eu nunca coloquei no ouro a minha confiança. Você sabe por que tem crente que está seguro? Não porque ele tem Jesus, mas porque ele tem uma boa aposentadoria. Você sabe por que tem crente que está seguro? Porque ele tem recursos financeiros. Não porque ele está alicerçado em Jesus Cristo. Você sabe quando é que você percebe que você confia em Deus? Quando você não tem. Quando você não tem. E você, não tendo, você ainda continua feliz. Você continua crendo. Você continua contente. Você continua dependendo de Deus. Você chega para um crente que tem, mora bem, come bem, você confia em Deus? Opa, lógico que eu confio. Aí vem a crise. A crise vem, nem tirou o que ele tem. Ele não perdeu casa, ele não perdeu nada ainda. Mas só do medo de perder, pronto, a fé dele já foi lá para o ralo. A segurança desse crente está em Deus ou está nas coisas? Aí Deus está mostrando para ele, filho, filha, a sua segurança está nas coisas. Volta para mim, volta a depender de mim, volta a confiar em mim. Muitas vezes a sua vida financeira é balançada para você descobrir, para você se situar, para você entender o quê? Onde você está seguro, do que você depende e em quem você confia. Deus quer que você viva bem. Deus é o Deus da prosperidade, mas Ele não quer que você coloque o coração em coisas. A Bíblia diz em Jó, capítulo 31, versículo 24, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita minha riqueza. Você sabia que tem gente que é feliz? Você vê, ele é feliz da vida só porque ele é rico? Jó está falando isso aí. Ele é feliz da vida porque ele tem dinheiro. Tira o dinheiro dele, ele fica aborrecido, triste, desanimado, prostrado. Será que nós somos assim, irmãos? Para pensar um pouquinho. Será que você é assim? Será que você gosta de Deus e serve a Deus só porque Ele é um bom Deus para você? Ele te prospera, te abençoa, Ele te blinda, te protege, te dá recursos. E se você vai continuar amando, servindo? Pastora, eu já fui uma pessoa muito pobre, eu já fui muito fiel a Deus. Será que você ainda consegue ser fiel a Deus na pobreza? Será? Será que nós vamos conseguir servir a Deus na pobreza? Você já parou para pensar nisso? Você lembra quando você não tinha? Você conheceu Jesus e você era fiel a Ele. E você se dedicou a Ele. E você, será que ainda somos capazes? Você já parou para pensar nisso? Será que você ainda é capaz de morar mal e ainda ser feliz? Será que você é capaz de comer não tão bem quanto você come e ser feliz? Será que você é capaz disso? Será? Isso é uma pergunta que deveríamos fazer para nós, não é verdade? E ele continua dizendo assim no versículo 26, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, havia-se muito adorador dos exércitos celestiais, meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, ou seja, eu mandei beijos para o sol e para a lua, para a vida, se amei a vida, e vivi uma vida como se Deus não existisse, ele está dizendo.
Isso seria delito de punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Toda pessoa que é idólatra nega a Deus, nega Jesus Cristo. Sexto fundamento e rudimento, nós estamos no quinto. Vá comigo em Jó capítulo 40. Jó capítulo 40. Todo cristão aprovado sabe dos limites dele. Sabe que hora que ele tem que parar. Às vezes nós fazemos coisas boas e achamos que as coisas boas, até as coisas boas, nunca precisam parar, né? E nós nos esquecemos que até as coisas boas têm o tempo de parar. E que nós precisamos aprender a ter limites conosco, com o próximo. Você sabe que uma das coisas que o crente ele peca muito é a questão de limite? Por que eu posso tudo? Não, eu não posso tudo. Eu tenho mandamentos e regras. A Bíblia é puro mandamento e regra, eu não posso tudo. O que eu posso? Aquilo que está dentro do meu limite, aquilo que Deus permitiu. O que eu posso pensar? Paulo diz, você tem que pensar naquilo que é santo. Eu posso pensar em qualquer coisa? Não. Eu posso sentir qualquer coisa? Não. Eu posso falar qualquer coisa? Não. Eu posso fazer qualquer coisa? Não. As pessoas do mundo, sim. Por quê? Porque elas não servem a Deus. Elas estão debaixo da condenação. Mas o sexto rudimento que nós precisamos entender é que temos que ter limites para tudo. Para tudo. Limite. Até amar demasiado é errado. Quando você ama demasiado, você ama com uma afeição desordenada. Amar demasiadamente. Eu amo muito, pastora, está errado. Você tem que amar no tanto certo. Amar para você ter visão, amar para você enxergar, amar para você ser útil a Deus. Se você amar demasiado, está errado. A Bíblia diz assim, em Jó capítulo 40, o Senhor olha para ele no versículo 2 e diz assim, contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria. Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Versículo 3, sexto rudimento. Então Jó respondeu ao Senhor, eis que sou vil. O que é vil? É ser desprezível. Que te responderia eu, a minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não. Vai sofrendo com abundância. Eu sofro, pastora, eu sou pós-graduada em sofrimento. Você vai defraudar e destruir a sua alma. Tudo que você fizer sem limites, você vai trazer dano para a sua alma. Amar demais, exagerar, esse perfeccionismo que algumas pessoas têm, tudo exagerado, até ser demasiadamente justo perde a alma. Quem conhece esse versículo em Eclesiastes? Não sejais demasiadamente justo, pois tu perderás a sua alma. Por quê? Porque a pessoa parece que ela é o sinete da perfeição. Ela parece que só ela é correta, só ela é certa, e ela tem todas as regras para tudo e todas as coisas. Saiba o seu limite. Conheça o seu limite. Seja inteligente. Estou perdendo meu casamento. Dá um passo para trás. Estou perdendo um bom amigo. Dá um passo para trás. Minha família está sendo prejudicada. Dá um passo para trás. Estou trabalhando demais. Dá um passo para trás. O sexto rudimento de um cristão aprovado é ele saber os limites dele. Eu fui até aqui, fui suportado pela graça, por alguém cheio de graça, mas agora, espera aí um pouquinho, deixa eu tomar o meu lugar, deixa eu encontrar o meu quadrado. É ou não é, irmãos? Sétimo e último rudimento, Jó capítulo 42. Esse aqui termina-se com chave de ouro, né? Ele fala sobre uma coisa muito interessante. Capítulo 42, ele responde assim, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Diga amém. Eu vejo esse versículo como 2 faces. Jó disse, tudo podes, o Senhor quis que eu perdesse os bens, família e saúde.
E também, se o Senhor quiser que eu receba tudo de volta, vai acontecer. Qual é o 7º rudimento? Bem sei que tudo podes. E aí? Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E ele continua dizendo: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Não pede conselho para ninguém? Por isso relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, que eu não entendia. Jó reconhece que não sabia nada sobre Deus. Não conhecia Deus. Ele conheceu Deus a partir do momento que chegou o primeiro mensageiro. A partir daquele momento ele começou a conhecer a Deus. Sabe onde é que você conhece a Deus? Nos desertos e é nos vales. Sabe onde é que você vai praticar a palavra que você ouve aqui dentro? Lá no deserto e nos vales. É lá que você vai praticar. É no seu campo de guerra, é no seu campo de batalha. Ele diz assim, de uma maneira muito clara: eu reconheço que os caminhos de Deus e que os planos de Deus é inescrutável. Não há quem possa espiar, tentar conhecer e saber. Por quê? Porque Ele é o dono do conhecimento, Ele é o dono da sabedoria. E ele continua dizendo assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Na sua opinião, qual é o último rudimento de um cristão? Pastora, existem muitas informações nesse texto. Jó fala muitas coisas. Ele fala aquilo que ele falou do que ele não sabia. Ele fala que os projetos de Deus são inescrutáveis. Ele fala que Deus pode fazer todas as coisas, tanto fazê-lo sofrer, como fazê-lo viver bem. Ele fala muitas coisas. E todas essas coisas se resumem numa só: quebrantamento. Somente o quebrantamento te dá a visão e a ótica perfeita sobre Deus. Ter um coração ensinável, ter um coração vazio de soberba, vazio de arrogância, um coração que esteja com acessibilidade ao Espírito Santo. Esse é um coração quebrantado. Quando Davi peca, Davi percebe que havia perdido um coração quebrantado. Havia perdido a sensibilidade da voz de Deus. Então ele diz: Senhor, torne a dar-me um coração quebrantado. Somente um coração quebrantado quer ouvir Deus, quer aprender de Deus. Somente um coração quebrantado tem desejo por buscar mais de Deus. Reconhece o poder absoluto de Deus. Diga amém. Primeiro rudimento: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é dono de tudo. Segundo rudimento: gratidão. Receberemos o mal do Senhor, o bem do Senhor, não receberemos o bem. Terceiro rudimento: não há justo nenhum nesta terra. Humildade. Quarto rudimento: tudo o que Ele quiser, Ele fará. Soberania de Deus. Quinto rudimento: confiança, sem idolatria. Nunca coloquei no ouro a minha confiança. Sexto rudimento: arrependimento, limites, reconhecermos limites. E sétimo rudimento: quebrantamento. Esses são os 7 rudimentos de uma pessoa que descobriu para ser aprovada. Você quer ser aprovado? Você tem que buscar esses rudimentos na sua vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus. Que você falasse com o Senhor. Pedisse a Deus a graça e a misericórdia dEle sobre a sua vida. Pedisse ao Senhor que te ensinasse sobre os rudimentos. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso ter esses rudimentos dentro de minha alma. Eu preciso, ao momento que eu passar pelas dificuldades, no momento que eu passar pelos desertos e pelos vales, eu preciso, Senhor, ser aprovado.
E eu preciso ter esses rudimentos em minha alma. Espírito Santo, me ensine. Dá-me a sua palavra. Cria em mim, ó Deus, um crente aprovado. Eu quero confiar em Ti, eu quero depender de Ti. Eu quero Te conhecer cada vez mais. Eu quero ter um coração humilde, eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero reconhecer a sua soberania acima de tudo e de todas as coisas. Senhor, eu preciso mais e mais do Senhor. Preciso do Teu Espírito Santo sobre mim, preciso da Tua misericórdia sobre mim. Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe do mundo para a sua casa, do mundo para a igreja, do mundo para o Teu reino, com um propósito e com um objetivo. Eu sei que o Senhor quer transformar a minha vida e trazer sobre mim a imagem de Jesus Cristo. Eu sei que a sua palavra e o seu Espírito Santo vai formar em mim a imagem de Jesus Cristo. E eu preciso isso, Senhor. Eu preciso que o meu coração se quebrante cada vez mais. Eu preciso que o meu coração tenha cada vez mais de Ti. Eu preciso que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre a minha vida. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu preciso do Teu favor sobre a minha vida. E eu preciso, Senhor, novamente ter esperança. Eu preciso novamente crer nas Tuas promessas. Eu preciso novamente depender de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida. Eu reconheço, Senhor, que eu já falhei. Eu reconheço que não foram poucas as vezes que eu me insurgi contra Ti. Não foram poucas as vezes, Senhor, que eu me ressenti com os Seus nãos e com a Sua vontade. Não foram poucas as vezes que o meu coração se entristeceu a tal ponto, Senhor, de eu ficar como Jonas, abatido, entristecido, irado. Mas, Senhor, eu Te peço, Tu conheces o meu coração melhor do que eu. E eu preciso muito, muito da Tua misericórdia. Eu preciso crer em Ti, Senhor. Eu preciso confiar em Ti. Os Teus olhos são os olhos que me veem. Eu não conheço muito sobre mim. Eu não conheço muito sobre a minha alma, sobre o meu coração. Existem coisas em mim que são inescrutáveis e que eu não conheço, Senhor. Mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe do que eu preciso. Eu sei o que eu quero, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Eu sei o que eu gosto, mas o Senhor sabe o que é bom para mim, o que vai fazer bem para mim. Senhor, por favor, intervenha na minha vida, interfira na minha vida, molda o meu ser, transforma o meu ser segundo a sua vontade, segundo o Teu coração, Senhor. Eu preciso ouvir a Sua voz. Eu preciso ter a humildade necessária. Não me deixe mover-se pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Não permita que o meu coração dite as regras da minha vida, mas que eu possa me submeter à Sua palavra, que eu possa amar a Sua palavra de tal maneira e querê-la de uma forma absoluta sobre a minha vida. Eu quero ter os rudimentos, Senhor, dos aprovados. É isso que eu quero. Diga amém. Nós vamos depois cantar uma canção. Vocês querem fazer uma oração? Hoje é dia dos pastores, né? Essa é a Natália, todo mundo sabe, né? Do Matias e o Julinho. Paz a todos. A nossa igreja comemora o Dia do Pastor como o segundo domingo do mês de junho. Né? Então, a gente vai comemorar hoje o Dia do Pastor. E se a gente pudesse dar um microfone para cada um, para falar um pouquinho sobre quem vocês eu tenho certeza que eles falariam do amor de vocês, de tudo que eles fizeram, tudo que vocês fizeram por eles. Né? Mas eu acho que, acima de tudo isso, se eu pudesse falar o que vocês fizeram na minha vida de mais importante, seria vocês me ensinaram sobre quem é Cristo. E não foi só nas pregações, nos livros que o Senhor me dava, ou nas escolas bíblicas. Vocês ensinaram quem é Cristo para mim na vida de vocês. Então, quando eu olhava para vocês, e quando eu olho para vocês, eu vejo o amor de Deus, quando eu vejo vocês amando as pessoas. Amando aqueles que ninguém quer amar, que chegam aqui quebrado, destruído, com um coração ferido, que nem o próprio pai ou a própria mãe quis. E vocês os amaram. Eu vejo a bondade de Deus
a voluntariedade de Deus quando eu olho para vocês e vejo quando vocês tiram de vocês mesmos para dar para os outros. E não só quando vocês têm, quando vocês não têm. Porque eu já vi vocês arrasados e ainda assim oferecendo amor, oferecendo ajuda, quando vocês precisavam. E vocês faziam mesmo assim. Eu vi a constância e o caráter de Cristo, quando eu olhei para vocês passando por tempestades, vales, tsunamis que vieram na vida de vocês. E mesmo que vocês estavam feridos, machucados, ainda assim, vocês permaneciam fiéis. Fiéis ao chamado de Deus na vida de vocês, que é ajudar pessoas. Então, vocês ensinaram para mim, eu creio que para toda a igreja, sobre quem é Cristo com a vida de vocês. Mesmo quando vocês não falavam nada. Dias em que eu vi vocês subindo no púlpito e que eu sabia que vocês estavam tristes. Mas ainda assim, vocês continuavam oferecendo o amor de Jesus para a igreja. Então, subir no púlpito e pregar, muitos pastores fazem. E, às vezes, até melhor. Por mais que eu acho que vocês são inigualáveis, mas às vezes até melhor. Mas fazer o que vocês fazem por essa igreja, eu nunca vi. Então, eu amo vocês. E eu sei que a igreja ama vocês. E nós agradecemos a Deus por ter pastores que, através da própria vida, ensinam sobre quem é Jesus. Amém? Então, eu queria que vocês se levantassem, estendessem a mão para orar pelos nossos pastores. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por ter nas nossas vidas os nossos pastores. Nós sabemos, Deus, que esse chamado não é tão bonito quando a gente vê. É um chamado de joelhos dobrados nas madrugadas, de renúncia do próprio eu, de abrir mão, muitas vezes, da própria vontade para viver em prol de uma igreja, para poder apresentá-la diante do Senhor como uma igreja santa. Eu sei que tudo que eles mais querem nessa vida, Pai, é ter uma igreja que ama a Deus, uma igreja que sirva ao Senhor de todo o coração. Por isso eu te peço, cumpre o desejo do coração deles, Pai, que a cada dia o ministério deles seja menos difícil, Pai, menos pesado, que o Senhor possa dar uma igreja que ama a Deus de coração, que o Senhor os fortaleça nas suas fraquezas, assim como o Senhor alimentou Elias, Pai, assim como o Senhor deu a ele o que era necessário para continuar a jornada, que o Senhor possa alimentá-los, sustentá-los, fortalecê-los, trazer esperança, alegria no coração deles, mesmo nos dias difíceis, Pai, que o Senhor possa sustentá-los de todas as formas e de toda forma que eles precisarem, Senhor. Onde houver necessidade, ali haja a tua mão provendo, sustentando, Pai, e que o Senhor possa fortalecê-los a cada dia para cumprir o chamado que o Senhor tem na vida deles, meu Deus. Eu sei que não é fácil, Pai, não é fácil, mas o Senhor é o Deus da vida deles, e que o Senhor continue sendo o tudo para eles, porque assim eu sei que não lhes faltará nada. Deus, nós como igreja, abençoamos a vida, a família, o ministério dos nossos pastores, e pedimos que o Senhor lhes dê saúde, ânimo e fé, para que continuem nesse ministério, e continuem a nos ajudar, e a nos sustentar, e nos abençoar, porque nós precisamos dele. Eu não sei, Senhor, o que seria da minha vida, se eu não tivesse entrado nessa igreja. Eu cheguei em pedaços, Pai, e o Senhor usou a vida deles, para me criar novamente, me fazer novamente. Por isso, Deus, eu peço, por essa gratidão, que o Senhor venha a dar a eles tudo o que eles precisam. Eu abençoo, em nome de Jesus, a vida dos meus pastores. Amém. Muito obrigada por ter me aceitado, me amado, como vocês sempre fizeram. E esse é um mimo da igreja, pastor, um presente de toda a igreja para vocês. Amém, muito obrigada. Eu também amo muito vocês, viu? E eu tenho certeza que eu faço minhas palavras do pastor. E o nosso amor não é uma apologia, um discurso e nem uma utopia, né? Vocês são a nossa família. E se vocês choram, eu choro. E se vocês estão bem, eu estou bem, né? E se vocês passam por vales, e nós estamos juntos, no deserto a gente está junto. Isso é um corpo. Eu quero muito, muito, muito que vocês
vivam bem, e não apenas isso. Eu quero que vocês tenham cada vez mais de Cristo e que todos nós possamos morar no céu junto. Eu quero muito morar com você no céu, viu? Você é a minha família, viu? É o presente que Deus me deu na terra, né? Esse é o nosso presente, né, bem? É a igreja, a nossa família. Quando Pedro ouve de Jesus, você vai receber na terra muito mais irmãos e irmãs. Eu tenho irmãs aqui que é muito mais irmã minha do que minhas irmãs de sangue, por causa que nós somos família, né? Nós somos família. Vamos terminar cantando uma canção, aquela canção Deus de Milagre, pode ser? Isso, vamos terminar cantando essa canção. Deus te abençoe, vá em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?